entender agora a formação dessa região chamada de Nova Inglaterra, né? A partir da década de 1620, então, começa a se intensificar o povoamento nessa região. Aqui temos a chamada Baía de Massachusetts. Massachusetts é o nome da tribo que vivia aqui nessa região litorânea desse ponto. Então essa baía, essa formação de baía aqui, ó, era chamada então Baía de Massachusetts. E para cá começaram a migrar vários grupos de puritanos, né? E não só ingleses vieram para cá, como para essa região vizinha aqui se estabeleceram holandeses, que ocuparam essa ilha aqui, que é chamada hoje de Long Island, que é onde se localiza aqui parte da cidade de Nova York, né, e o início do futuro estado de Nova York. Só que aqui os primeiros ocupantes dessa região e que fundam a cidade são colonizadores holandeses, que dão o nome à cidade, em 1623, de Nova Amsterdã. Vamos lembrar dos holandeses nesse período. Nesse período, os holandeses tinham fundado a chamada Companhia das Índias Ocidentais. Eles fundaram em 1621, 2 anos antes, justamente para explorar a América, para explorar as Índias Ocidentais. Eles dominam essa região aqui em 1623 e no ano seguinte eles se preparam também para fazer uma invasão na América do Sul, na América Portuguesa. Eles elaboram um plano de dominar simplesmente a sede do governo geral português, que era a cidade de Salvador. Eles não serão bem-sucedidos, em 1624, serão expulsos pelos colonos, né? Mas, tempos depois, eles organizam uma segunda invasão, e essa diretamente ao ponto mais próspero da colônia portuguesa na América, que era a região da capitania de Pernambuco. E eles conseguem invadir Pernambuco em 1630, olha, 7 anos depois de chegarem lá, eles dominam Pernambuco e permanecem ali até 1654, quando são expulsos de Pernambuco, né? E é mais ou menos o mesmo período, né? Eles ficam até também a década de 1650, 1660, dominando essa região aí de Nova Amsterdã, na América do Norte, né? Então essa Companhia das Índias Ocidentais era uma companhia holandesa também destinada à colonização. Nesse momento que nós começamos a ver então o aumento, né, da chegada de navios trazendo puritanos vindos das perseguições religiosas que se intensificam no reinado Stuart na Inglaterra, justamente na década de 20, que chega ao poder Carlos I, que radicaliza o conflito com o parlamento, ameaça fechar o parlamento, e aí nós vamos ter início em 1642 a uma guerra civil na Inglaterra, né, que é o começo das revoluções burguesas lá da Inglaterra, né, que nós mencionamos na aula passada. Então isso aumenta as perseguições religiosas, aumenta o número de imigrantes puritanos para a América. No finalzinho da década de 1620, com o povoamento dessa região da Nova Inglaterra, a coroa inglesa autoriza então a atuação de uma nova companhia colonizadora, a chamada Companhia da Baía de Massachusetts, né, criada em 1629, e que passa então a colonizar toda aquela região. Então, além de Plymouth, que fica sendo uma colônia pequenininha, aquela dos puritanos, dos pioneiros, nós teremos agora a grande colônia de Massachusetts, ou da colônia da Baía de Massachusetts. A Companhia de Colonização de Massachusetts, ela utilizava um mecanismo de distribuição das terras, né, baseado nas famílias. Então, cada família recebia 2 lotes de terra, um na área urbana da colônia para moradia e outro lote mais afastado, estimulando, né, justamente a expansão da colônia para a região mais afastada, onde se desenvolvia a pequena agricultura ou agricultura familiar de pequena propriedade. Foi montada toda uma organização política na colônia de Massachusetts, baseada nos princípios cristãos, baseada nos princípios puritanos, né, de assembleias. Elas eram formadas por um governador e um conselho de magistrados, né? Com o passar do tempo, os próprios colonos questionaram a presença de magistrados, essa distinção entre os colonos e os magistrados,
e decidem então que todos devem participar dessas assembleias. Para a formação dessas autoridades, para a formação das autoridades religiosas e dos magistrados, foi fundada nessa colônia em 1636 a primeira universidade da América do Norte, né, a universidade que recebeu o nome em homenagem a um líder puritano religioso que doou dinheiro e parte de toda a sua biblioteca para a fundação dessa universidade, né, que é a Universidade de Harvard. Ela era destinada à formação dos clérigos protestantes, né, das lideranças religiosas e dos magistrados que formariam o conselho de administração da colônia de Massachusetts. E essa assembleia, essa corte, que recebeu o nome de Corte Real, ela começa a promover um certo radicalismo religioso na orientação da condução da administração da colônia, né, e decreta que o puritanismo seria a religião oficial da colônia de Massachusetts. E isso traz conflitos com os demais religiosos que viviam ali. Nem todos que vieram da Inglaterra eram puritanos, nem todos os colonos de Massachusetts eram puritanos. Havia colonos católicos, né? Havia colonos que eram protestantes, mas que eram até puritanos, mas que não viam com bons olhos essa ideia de haver uma religião oficial na colônia, uma vez que eles estavam fugindo justamente de uma situação onde havia uma religião oficial, né? Eles estavam ali defendendo a liberdade religiosa, então começa a haver conflitos ali em Massachusetts, e com esses conflitos, muitos colonos migram de Massachusetts para uma outra colônia recém-criada, que é a colônia de Maryland. Maryland foi uma colônia criada em 1632 por um católico britânico, né, que migrou ali para a região e fundou ali uma colônia católica. Então os católicos que se sentiam perseguidos em Massachusetts migram para essa região e serão responsáveis pelo desenvolvimento da colônia de Maryland. E também, mediante esses conflitos com os puritanos de Massachusetts, foram criadas 2 outras colônias próximas a Massachusetts, coladas ali em Massachusetts, de puritanos menos radicais, que serão Rhode Island e Connecticut. Serão mais 2 colônias aqui nessa região, entre Massachusetts e a Nova Amsterdã. Boston era a cidade que era a capital de Massachusetts, né, fundada em 1630. Aqui havia uma outra cidade também, que é a cidade de Salem, né, onde ocorreu um processo, inclusive, de julgamento de mulheres, de jovens acusadas de bruxaria, né. E por aí vocês percebem o radicalismo religioso dos líderes puritanos de Massachusetts. Quem quiser saber mais sobre isso, eu recomendo assistir o filme As Bruxas de Salem, que conta essa história dos primórdios aí dos Estados Unidos, em Massachusetts, né? E com isso, então, nós vemos aqui o aumento da colonização inglesa, né? Ao mesmo tempo, o avanço aqui da colonização francesa, seguindo aqui as margens do Rio São Lourenço, né? Além da presença de ingleses, franceses e holandeses, também houve na América do Norte um empreendimento sueco, né? A Nova Suécia, fundada ali em 1638. Esse empreendimento vai durar pouco tempo, foi uma região onde os colonos se associaram aos indígenas na caça, mas eles não permaneceram ali por muito tempo. Logo a região foi invadida pela Nova Amsterdã, né, pelos holandeses. Só que os holandeses logo também foram expulsos pelos colonizadores britânicos. O domínio holandês não vai durar muito tempo ali, porque em 1664 tropas britânicas tomaram posse do território e expulsaram também os holandeses de lá, né? Curioso é que 10 anos antes, os holandeses também haviam sido expulsos aqui de Pernambuco, aqui do Brasil, com a restauração portuguesa, né? Então esse é um momento em que a Companhia das Índias Ocidentais holandeses sofrem um duro golpe, né? E perdem parte importante do domínio que tinham, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. E eles passam a se concentrar nas Antilhas holandesas, no Caribe, onde vão produzir açúcar, né?
ali a colônia de New Hampshire, né, formando então, concluindo a formação da chamada Nova Inglaterra, que passa a ser uma região então que começa nesse momento, na virada do século XVII para o século XVIII, a se desenvolver bastante economicamente. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Uma outra colônia criada nessa região norte foi a Pensilvânia. Em 1681 é criada a colônia da Pensilvânia, a última colônia criada no século XVII. Ela foi criada por um líder religioso Quaker. Os Quakers eram religiosos, eram contra o excesso de hierarquia e poder que existia também na igreja puritana, eram críticos do puritanismo nesse sentido, defendiam uma vida mais simples. E expulso também da Inglaterra, decide então criar William Penn cria uma colônia na América do Norte que receberá seu nome, né, Pensilvânia. Então reparem que é uma grande área de domínio francês, além de uma grande área de domínio espanhol aqui na América do Norte. Né? Então a América do Norte ela era dividida aqui entre os nativos americanos, né, entre espanhóis, franceses e inglês.